Shalom! Você está no canal Sou Peregrino na Terra. Eu sou o Pastor Marcelo. Nesse quarto vídeo estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre Mateus 24 e estaremos falando sobre a volta de Yeshua. Por isso, fique aqui até o final desse estudo para que você possa ter o entendimento a respeito desse assunto. Já se inscreva aqui no canal, quero pedir a você que já se inscreva aqui no canal e possa estar fazendo seu comentário sobre este vídeo e também sobre outros vídeos que você queira estar assistindo nesse canal sobre outros assuntos. Vamos lá? No vídeo passado, comentamos os versos 17 a 26 de Mateus 24. E falamos sobre os fatos históricos da destruição de Jerusalém, que fazem parte dessa profecia de Yeshua. No entanto, quero acrescentar mais conhecimento para você sobre esse assunto. Na Bíblia de Estudo Arqueológica, NVI, na página 1607, encontramos um artigo no quadro denominado Vozes Antigas. Repare o que ele diz. Olha o slide. O número dos que foram abatidos pela fome na cidade era enorme, e era indescritível o sofrimento que acompanhou a morte deles. Se em alguma casa havia sombra de comida, seguia-se uma batalha, e até mesmo os que tinham relações mais próximas chegavam a lutar um contra o outro, tentando agarrar até o mais desprezível alimento. As pessoas recusavam-se a acreditar que mesmo o moribundo não tinha nada, e os ladrões revistavam as pessoas enquanto elas expiravam, pensando que alguém com comida debaixo da capa poderia estar fingindo a própria morte. Isso é de Flávio Joséfo, Guerras dos Judeus, 6.3. Alguns estudiosos alegam que essa passagem histórica mencionada por Flávio Joséfo é ligada ao que Yeshua disse, conforme lemos no verso 26. Ali está ele, dentro da casa. Não acreditem. Lá no verso 26 tem esse pedaço, nesse versículo, eu quero estar lendo com vocês. Diz o seguinte para nós: então, se as pessoas lhe disserem, ouçam, ele está no deserto, não vão. Ou vejam, ele está escondido em uma sala secreta, não acreditem. Na sua versão de Bíblia, talvez esteja escondido dentro da casa. Na versão judaica completa está sala secreta. Por quê? Porque historiadores vão dizer que os judeus guardavam a sua comida numa sala, num compartimento dentro da casa, no meio da casa. Todos os cômodos ficavam ao redor da casa deles e no centro ficava a sua despensa de alimento. Por isso diz que ali dentro poderia estar o Messias para enganar as pessoas. E é importante que nós tenhamos esse entendimento quando lemos esse versículo para sabermos o que estava acontecendo na época. Estava havendo uma batalha por alimento. Na época que Jerusalém estava cercada pelos romanos, muitas pessoas estavam morrendo de fome, muitas pessoas morreram de fome e muitas pessoas morreram por causa de luta para se obter comida. E é importante que nós tenhamos essa compreensão, ao lermos esse verso, tenhamos esse entendimento aí do contexto histórico. Yeshua estava, nesse contexto, avisando antecipadamente. E como disse no vídeo anterior, o que vem será ainda pior. O que está por vir será ainda pior. E no decorrer do texto, a partir do verso 27, que nós vamos começar a ler, Yeshua começa a declarar a respeito da sua volta. Também disse no outro vídeo que o verso 27 começa a nos dar o sinal de que a vinda de Yeshua será visível e todo olho verá. E que não tem essa história de vinda em duas fases, como a teologia normativa cristã ensina. Porque a teologia normativa cristã geralmente ensina que a segunda volta de Jesus ou de Yeshua seria em duas fases. Uma primeira fase invisível e secreta, onde ninguém veria, as pessoas iriam desaparecer. Yeshua viria, buscaria os cristãos para levar para o céu, e enquanto ficaria esses 7 anos de grande tribulação aqui na terra,
os crentes salvos estariam no céu, enquanto os ímpios e os judeus estariam aqui na terra sofrendo. Só que as Escrituras Sagradas não nos dão respaldo para entendermos dessa forma. Muito pelo contrário, a Bíblia está nos dando respaldo e nos dando informação a respeito dessa tribulação que todo mundo vai passar a partir de tudo que vai acontecer com o povo judeu. E nós temos que estar atento ao que Yeshua está falando, ao que os profetas falaram e ao que os apóstolos falaram. Este verso também nos mostra o seguinte, que essa segunda vinda dele será visível, tá? Vamos ler então os versos e fazer alguns comentários a respeito disso daí. Vamos ler. Mateus 24, verso 27, fala para nós o seguinte: pois, quando o Filho do Homem vier, será como um relâmpago, que sai do leste e se estende até o horizonte a oeste. Na sua Bíblia, é como um relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente. Não é isso? O verso 28 diz: onde houver um cadáver, aí se encontrarão os abutres. E eu quero que você tenha um entendimento a respeito desse verso. Yeshua fala para nós, olha, pois quando o Filho do Homem vier, será como um relâmpago que sai de uma ponta a outra do céu. Quando há uma tempestade se formando, é possível esconder o relâmpago? Quando tem uma tempestade caindo sobre a área em que nós vivemos, onde nós vivemos, na nossa cidade, tem como você não ver um relâmpago? Não, né? Porque aquele raio branco ou azulado corta o céu de uma ponta a outra. Yeshua estava dizendo que a volta dele seria exatamente daquela forma. Todas as pessoas seriam capazes de ver. E em nenhum momento nessa profecia dele, nessa palavra dele até agora que nós lemos, ele deixou claro para mim e para você, ou deixou suspeito até mesmo para mim e para você, de que ele viria de uma forma invisível, de que ele viria de uma forma em que as pessoas não iriam perceber. Pelo contrário, estamos vendo ele falar para mim e para você que a vinda dele seria como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. E nós estamos vendo também algo aqui interessante, que Yeshua está mudando o nível da informação que ele está dando para os discípulos. Ele está respondendo as perguntas deles aos poucos. Ele está respondendo as perguntas que eles fizeram lá no verso 3, está em níveis, está indo devagar e explicando calmamente tudo o que está acontecendo. Como já falamos anteriormente, algumas coisas já aconteceram, outras ainda vão acontecer. Então eu quero com você nesse estudo, fica conosco, permaneça conosco. Vamos continuar. As perspectivas de Mateus e de Lucas, nessa parte do relato, são um pouco diferentes, mas não são contraditórias. Suas diferenças não são em relação à ordem e à quantidade de informações descritas no relato. Por que eu estou dizendo isso? Porque texto correlato a esse, um texto paralelo a esse, é Lucas capítulo 17, a partir do verso 20. E eu quero estar lendo com você esse texto. Vamos lá? Lucas 17, verso 20 a 37. Vamos ler? Lendo então. Diz o seguinte: os perushim, fariseus, perguntaram a Yeshua, quando viria o reino de Deus? O reino de Deus, ele respondeu, não vem com sinais visíveis, nem se dirá, vejam, ele está aqui, ou está lá, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, verso 22, então disse aos talmidim, aos discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. As pessoas dirão a vocês, vejam, aqui está ele, ou ele está ali. Não corram atrás deles, não os sigam. Verso 24, porque o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do horizonte. Mas antes é necessário que ele suporte um sofrimento terrível e seja rejeitado por esta geração. Nós já vamos entender o que é esta palavra geração que aparece aqui e vai aparecer logo mais também nos outros versículos. Verso 26 fala para nós o seguinte, da mesma forma, no tempo do Filho do Homem,
as coisas serão semelhantes aos dias de Noa, aos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, homens e mulheres se casavam até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e destruiu a todos. Da mesma forma aconteceu no tempo de Ló. As pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló deixou Sodoma, choveu fogo e enxofre no céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Olha o que Yeshua está falando aqui. Verso 31. Naquele dia, se alguém estiver no telhado da casa, não deverá descer para apanhar os bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deverá voltar. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a própria vida a perderá, e quem perder a vida a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão em uma cama. Uma será tirada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. Verso 37. Eles lhe perguntaram: onde, Senhor? Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. É importante termos entendimento. Esse texto está falando para mim e para você a respeito da volta de Yeshua. Yeshua está dando para nós alguns parâmetros muito necessários para que nós possamos ter compreensão do que ele está falando para nós. Ele está dando algumas pistas. Ele está dando um nível de informação, um nível de profecia a qual as pessoas ainda não tinham tido. Ele estava mencionando algumas coisas que os profetas falaram, ele está mencionando algo que a Torá descreveu, tá? Para que nós pudéssemos ter entendimento, para que os discípulos, os talmidim, tivessem esse entendimento a respeito da sua volta, as aparências, como seriam as coisas e o que estaria acontecendo no mundo, na terra, quando todas essas coisas começassem a acontecer. O verso 28 parece ser um entendimento comum entre muitos estudiosos. Verso 28 do capítulo 24 de Mateus fala para nós o seguinte: onde houver um cadáver, ali se encontrarão os abutres. Repare que é o mesmo verso que estava sendo dito lá em Lucas capítulo 17, verso 37. A pergunta que os discípulos, que os talmidim fizeram: onde, Senhor? E aí, do que ele está falando? Sabemos que quando ele fala sobre o Filho do Homem vier, será como relâmpago, ele está falando do momento do seu retorno, da forma que será, visível, todos verão. E essa questão em que ele fala agora no verso 28, onde houver um cadáver, aí se encontrarão os abutres. Será que a história, será que os estudiosos falam alguma coisa para nós a respeito do que Yeshua estava dizendo? Acompanhe comigo. Veja aí no slide. Isso parece apontar para a terrível carnificina que acontecerá quando o Filho do Homem vier e trouxer juízo a esta terra. Esse versículo, portanto, é o resultado final de todos os eventos proféticos que estão descritos no restante do capítulo. Isso é um comentário de Mateus 24, verso 28, do novo comentário bíblico do Novo Testamento com recursos adicionais. Editora Central Gospel, página 73. Ainda há um outro comentário que diz o seguinte: o termo águias se refere aos abutres, que se reúnem sobre corpos mortos. Na verdade, o Salvador disse que, quando o julgamento vier, este será conclusivo e trágico, com o cheiro da morte e a presença dos abutres em todo lugar. Este é um comentário de Lucas, capítulo 17, verso 37, no mesmo livro que eu citei anteriormente, na página 194. Pode ver também nesse próximo slide o seguinte: é difícil ser positivo sobre a interpretação das palavras aqui.
e em Lucas 17, verso 37. Uma explicação é que significam a destruição repentina, útil e necessária dos inimigos do reino. Diz F.W. Grant, onde estivesse o cadáver, significa a corrupção para ele, as águias haviam de descobri-lo. O juízo seria completo na sua obra. Isso está descrito na Bíblia Explicada da editora CPAD, página 327. Também podemos ver ainda o seguinte: as aves aqui parecem se referir às pessoas usadas por espíritos demoníacos para realizar propósitos malignos. Elas se reúnem ao redor de falsos messias, que são cadáveres, e desviam as pessoas da verdade. Acadêmicos acreditam que Yeshua está citando um provérbio popular. Este é um comentário do Comentário Judaico do Novo Testamento, da editora Vida, na página 100. E podemos ainda encontrar também a este respeito o seguinte. Acompanhe comigo no slide. Os discípulos perguntaram-lhe: onde eles serão levados, mestre? Ele respondeu: onde está o corpo, lá também os abutres serão reunidos. Lucas capítulo 17, verso 37. Em outras palavras, os cadáveres dos que foram levados serão alimento para as aves. Com essas palavras, nosso mestre invocou as terríveis previsões apocalípticas dos profetas Ezequiel e Jeremias. Os terríveis massacres da guerra com Roma, que envolveu o povo judeu da geração de Yeshua, cumpriram as profecias do mestre. Eles deixaram os cadáveres para apodrecerem ao sol e concederam o mesmo castigo a qualquer um que enterrasse um corpo. Qualquer um que concedesse a misericórdia de um túmulo para outro, imediatamente precisaria de um túmulo. O povo daquela geração tornou-se alimento para os abutres. Nosso santo mestre Yeshua previu isso. A palavra hebraica nesher pode significar abutre ou águia. Os romanos usavam a águia como símbolo de seu império. Nesse sentido, Yeshua pode ter usado a palavra águias como uma referência enigmática às legiões romanas. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Deuteronômio capítulo 28, verso 49. Este é um comentário do artigo chamado Deixados para Trás, você pode ter aprendido errado, da página ensinandodesião.org.br. Você pode ver aí, nesse slide que nós botamos até agora, que todos os estudiosos que nós mencionamos até agora concordam em algo. Eles concordam que esse verso 28 se refere ao julgamento dos ímpios, que virá irremediavelmente sobre todos os que estão fora do reino. E Yeshua fez, mais uma vez, um resumo do fim. Ele estava fazendo um resumo do fim. Ele falou da sua volta, como seria, de repente e visível, e falou o que aconteceria com os ímpios nesta terra. E aí, você começa a compreender algumas coisas que nós lemos lá em Lucas capítulo 17. Como será a volta dele, o que acontecerá com os ímpios, as destruições que acontecerá e a questão de alguém ser levado e alguém ser deixado. Nós vamos falar sobre isso ainda mais para frente, mas eu quero deixar para você claro isso, tá? Que quem vai ser levado e quem vai ser deixado não é conforme você aprendeu. Quem vai ser levado não é conforme nós aprendemos na teologia normativa cristã, que vai haver um arrebatamento e os santos vão ser levados. Não é isso que a Bíblia está dizendo para nós. E com esse texto sobre os abutres, onde houver um cadáver, aí se encontrarão os abutres, isso fala para nós. Se a gente for voltar lá para Lucas 17, verso 37, nós vemos o seguinte, olha. E eles lhe perguntaram: onde, Senhor? Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Está ficando muito claro para nós. Nos versos anteriores aqui,
de Lucas 17 fala que será como os dias de Noé. Quando Noé entra na arca, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que ele entra na arca, a arca se fecha, o dilúvio vem e leva a todos. Os que são levados são os que estão condenados. Os que ficam, os que permanecem vivos, os que permanecem na terra, são aqueles que são salvos pelo Eterno, são os que entraram na arca. Lucas 17 ainda faz menção ao livro, a história de Ló. Também aconteceu a mesma coisa. Quando o fogo começou a cair do céu, Ló fugiu da cidade. Quem foi levado? Quem foi levado foi quem estava condenado. Foi levado deste mundo, foi destruído. E quem permaneceu na terra? Quem foi salvo, no caso Ló e as suas filhas. Por quê? Porque a esposa de Ló ainda olhou para trás. E Yeshua dá esse exemplo, dá esse modelo. Não façam como a mulher de Ló. Quando vocês tiverem que fugir, fujam sem nem olhar para trás. E isso aconteceu no tempo dos discípulos. Quando Roma invadiu, que eles tiveram que fugir, muitas pessoas tiveram que fugir para tentar escapar e salvar as suas vidas, tiveram que sair deixando tudo para trás. E Yeshua está sendo muito claro com relação a isso. Só que isso também vai acontecer mais para frente, no nosso tempo, talvez mais alguns anos para frente, nós não sabemos. Mas nós temos que entender que o que Yeshua está falando aconteceu e vai acontecer. E temos que ter esse entendimento, ele está deixando muito claro para mim e para você. Esse verso 28 se refere ao julgamento dos ímpios, que virá irremediavelmente sobre todos os que estão fora do reino de Deus. E Yeshua fez mais uma vez um resumo do fim. No verso 29 diz o seguinte: imediatamente após as dificuldades daqueles dias, ou melhor, daquele tempo, Yeshua faz uma pausa e ele fala, olha, ele te deu todas as informações, como será a volta dele, resumida. Ele fala o que vai acontecer com os ímpios, e aí ele fala, olha, imediatamente após as dificuldades daquele dia, ou seja, a essas tribulações que ele já mencionou, ainda vai acontecer algumas coisas. Aí ele fala, ele entra no verso 29 dizendo isso, imediatamente após as dificuldades daqueles tempos, aí agora vai começar a acontecer algumas coisas com o sol, com a lua, com as estrelas. Imediatamente após as dificuldades daqueles tempos, diz o verso 29, o sol escurecerá, a lua não mais brilhará, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Aqui está sendo uma transição de tempo. E Yeshua está falando, olha, depois dessa grande tribulação, vai acontecer alguns sinais no céu. A natureza vai começar a demonstrar os fatos da minha volta. Ele deu um resumo anterior, como eu falei agora há pouco. Ele deu um resumo sobre a volta dele, sobre a punição dos ímpios. E aí ele vai começar agora detalhadamente. Olha, após as tribulações daqueles dias, o sol vai escurecer, a lua não brilhará, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Repare na frase, imediatamente após as dificuldades daqueles tempos. Com essa frase, o mestre introduz um nível mais profundo de entendimento sobre os últimos dias desse sistema em vigor atuante, ou seja, esse sistema que está agora. Quando ele fala isso, está mostrando, olha, esse sistema que estará em vigor na época será os últimos dias, porque quando essas tribulações começarem a acontecerem, quando essas dores de parto chegarem ao seu final, então o sol escurecerá, a lua não brilhará, as estrelas não cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Ou seja, a natureza vai começar a demonstrar algumas coisas. E nós temos visto que a natureza já tem demonstrado, mas isso ainda não é nada. As coisas irão piorar. E nós temos que entender que Yeshua está mostrando para mim e para você o sinal de como será a volta dele, de quando será, quando nós entendermos, quando nós percebermos que as dificuldades estão sendo tamanhas,
quando nós percebermos que as lutas estão ferrenhas, a tribulação, a perseguição, as pessoas morrendo de fome, as dificuldades acontecendo, pragas acontecendo, estamos percebendo que estamos finalizando o tempo, que o tempo está se findando. E aí quando nós vermos a lua escurecendo, o sol, as estrelas, acontecendo algo com o céu, então nós devemos esperar que a volta de Yeshua estará próxima, muito próxima. E nós temos que entender. Ele diz, olha, o seguinte, e diz que depois da tribulação, daqueles dias, algumas coisas diferentes na natureza aconteceriam. Sol, a lua, as estrelas. Então temos que ter esta compreensão. No verso 30 fala para nós o seguinte, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Ou seja, logo após as tribulações, vai acontecer esses sinais na natureza, então o sinal do Filho do Homem surgirá no céu. O verso continua dizendo, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. Temos que compreender isso aqui, irmãos. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é um fator para nós compreendermos. Yeshua dizendo, então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todas as tribos da terra se lamentarão. Se esse sinal aparecer no céu e ninguém vê, como as tribos da terra vão poder se lamentar? Se esse sinal do Filho do Homem aparecer no céu e as pessoas não perceberem que ele está vindo, como lamentarão? Pelo contrário, todos verão. Será um sinal muito claro, será um sinal visível desse retorno, dessa volta triunfante dele. Tanto é que ele vai comentar que os próprios judeus clamarão, olha, bendito o que vem em nome de Adonai. E é nesse tempo que ele virá. Quando a tribulação em cima do povo judeu for tão grande, quando a perseguição em cima dos servos do Eterno for tão grande, que ele fala, olha, ele fala lá em João, não me vereis mais até que clamem, Baruch rabá beshem Adonai, ou seja, bendito que vem em nome de Adonai. Temos que entender, e isso vai estar acontecendo após as tribulações daqueles dias, daquele tempo. E Yeshua fala que o sinal aparecerá no céu, todo olho verá, as nações da terra lamentarão. E ele fala, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que nós veremos. As pessoas verão. Se nós não estivermos vivos até lá, mas as pessoas que estiverem vivas até lá verão. E nós que somos salvos, nós que cremos no poder do Eterno sobre nossas vidas, cremos que Yeshua, que o sangue de Yeshua, que o sacrifício que ele fez pode nos remir, nós seremos despertados, seremos ressuscitados. Mas isso é para mais para frente. Vamos continuar aqui a leitura. Verso 31 fala para nós o seguinte, ele enviará seus anjos com grande som de chofar ou de trombeta, e eles reunirão o povo eleito nos quatro ventos, de uma extremidade do céu ao outro. Agora eu quero que você entenda como será esta reunião. Não é este arrebatamento secreto que as pessoas falam para você. Vou passar para você agora algumas informações que eu peguei com meu amigo Anderson de Carvalho, sobre o pré-tribulacionismo que é ensinado na maioria das igrejas cristãs. Eu quero trazer para você esse entendimento para que você tenha a compreensão do que a Escritura fala verdadeiramente e do que foi inventado, do que é dogma criado. Esse arrebatamento que acontece antes da tribulação, onde as pessoas vão ficar no céu 7 anos esperando, isso é uma coisa que foi divulgada há pouco tempo. Observe. Leia aí no slide. O pré-tribulacionismo, como conhecemos, passou a ser divulgado no século XIX, entre 1800 e 1882, em uma conferência profética na igreja de Edward Irving.
Esse era um pastor que foi expulso da igreja presbiteriana, quando uma irmã teria tido uma visão de um arrebatamento secreto. John Nelson Darby, um membro dos chamados Irmãos de Plymouth, aceitou a suposta visão como sendo a voz do Espírito Santo. Outros a rejeitaram e por isso houve uma grande divisão entre os irmãos de Plymouth. Darby visitou os Estados Unidos por 6 vezes para expor seus pensamentos, envolvendo a muitos e difundindo suas ideias. Porém, o maior impacto na divulgação do pré-tribulacionismo foi com Scofield, 1853 a 1927, com sua Bíblia de referência, que foi largamente distribuída e aceita pelos meios conservadores fundamentalistas e pelos leigos, como auxílio ao estudo da Palavra de Deus. Essa foi a primeira Bíblia de referências, Bíblia com referências a respeito de escatologia, a respeito do pré-tribulacionismo, Bíblias com notas. Portanto, a doutrina pré-tribulacionista não veio da revelação bíblica. Por isso, não podemos aceitá-la como verdade. Como a maioria dos teólogos do século XIX, John Darby era antinomista. Isto é, acreditava que a lei de Deus, ou seja, a Torá, tinha desaparecido no madeiro, que Yeshua tinha encravado a lei do eterno no madeiro. Darby teorizou que a idade da lei tinha acabado no madeiro e que a idade da graça ou idade da igreja tinha começado. Então, com a tribulação, a idade da lei volta e a idade da graça termina. Isto criou um problema grande para a teoria de Darby. Como poderia a idade da lei retornar se a igreja ainda estaria na terra? Ou seja, ele tinha que arrumar um jeito da igreja subir, da igreja sumir da terra, não é isso? Então Darby achava que na idade da lei o Eterno lidava com Israel. E na tribulação o Eterno voltaria a lidar com Israel. Então, o que aconteceria com a igreja? Certamente que a igreja não sairia da idade da graça para voltar para a lei. Como consequência desta linha de raciocínio absurda, Darby adotou a ideia de um arrebatamento pré-tribulacionista que havia se tornado tão popular entre os irvingitas. Esta ideia dizia que a igreja sairia da terra no início da tribulação, deixando Israel para trás, para sofrer na tribulação durante o período da volta da lei. Darby agora tinha um outro problema. Se a igreja fosse arrebatada, deixando Israel para trás, o que dizer dos judeus crentes? Eles seriam arrebatados juntamente com a igreja ou ficariam para trás com Israel? Darby inventou uma outra solução completamente louca: a dicotomia igreja-Israel. Esta teoria ensinava que um judeu que se torna crente no Messias passava a fazer parte da igreja e não era mais parte de Israel. Como resultado disto, ninguém poderia ser parte tanto da igreja quanto de Israel. Segundo essa teoria, judeus crentes deixariam de ser judeus e se tornariam parte da igreja, que ele ensinava a conter pessoas que não eram nem judeus e nem gentios. Podemos perceber que, bíblica e historicamente, essa questão de arrebatamento secreto pré-tribulacionista não condiz com as Escrituras. Porque veio de uma visão, veio de uma ideia, veio de algo que alguém disse que recebeu do Espírito de Deus, uma mulher, e a partir daí isso começou a ser difundido. Claro que antes disso daí outras pessoas também falavam a respeito de um arrebatamento antes da tribulação. Mas biblicamente não se tem amparo para isso. E é importante que nós tenhamos isso em mente. Isso é tema para outro vídeo, né? Esse estudo mais aprofundado a respeito do arrebatamento pré-tribulacionista é estudo para um outro vídeo, né? Onde, se você quiser que nós falemos sobre isso aí, escreva aí nos comentários, coloque aí dizendo que você quer mais um aprofundamento nisso daí, nós estaremos gravando vídeo posterior. Porém,
Se esta reunião dos escolhidos, conforme o texto bíblico fala para nós, não será no céu, ou seja, os crentes não vão para o céu para encontrar com Jesus no céu e ficar lá durante 7 anos, para onde então será que eles vão? Para onde será que os remidos, que os escolhidos, que o texto fala para nós, que seriam retirados, que seriam reunidos dos 4 cantos da terra, para onde será que eles vão? O verso 32 fala para nós o seguinte: que a figueira lhes ensine uma lição. Quando os ramos brotam e as folhas aparecem, vocês sabem que o verão está próximo. Aqui, Yeshua não está apenas dando uma lição através de uma árvore, através das estações do ano, falando para os judeus observarem a figueira, porque eles saberiam que quando ela começasse a dar folhas e frutos, estava próximo do verão, porque a figueira dá fruto no verão. Não é somente isso que Yeshua está falando. Yeshua está querendo falar mais. Quando lemos esse verso 32, onde Yeshua menciona a figueira, qual é a ideia que ele quer passar? Será que ele está meramente falando dessa árvore de forma literal? Ou havia algo mais a ser passado? Você conhece Yeshua e sabe que ele sempre ensinava por parábolas. Então, será que ele queria ensinar alguma coisa ao falar da figueira? Para compreendermos isso, vamos às Escrituras. Escrituras que Yeshua conhecia na época dele, para saber mais. Vamos compreender o que se fala da figueira, ou da videira, e outras árvores, nos profetas. Vamos abrir nossa Bíblia, lá em Oséias, capítulo 9, verso 10. Oséias, capítulo 9, verso 10, vai dizer para nós algo a respeito da figueira. Diz assim: encontrei Israel como se encontram uvas no deserto, videira. Quando vi seus ancestrais, era como observar os primeiros frutos da figueira. Na primeira estação, no entanto, assim que chegaram a Baal-peor, eles se dedicaram a algo vergonhoso, tornaram-se tão repugnantes quanto o objeto do seu amor. Se você conhece a Torá, você vai compreender o que aconteceu em Baal-peor, que foi aquela situação em que os filhos de Deus se misturaram com as filhas de Midian, naquela trama em Peor, em que Finéias teve que matar um dos rubenitas. E aí a Bíblia está falando para mim e para você, as Escrituras, o profeta Oséias está relembrando isso. E Deus, através do profeta, está dizendo que para ele, Israel era como as uvas encontradas no deserto. Era como os primeiros figos encontrados na figueira. Ou seja, de quem o Eterno está, a quem o Eterno está comparando a figueira e a videira? A Israel. Estão entendendo? Vamos também agora lá em Ageu, capítulo 2, verso 19. Ageu, capítulo 2, verso 19. Ageu, capítulo 2, verso 19, diz para nós o seguinte: não há mais nenhuma semente no galpão. E a vinha, figueira, romanceira e oliveira não produziram nada ainda, não é? Entretanto, deste dia em diante eu abençoarei vocês. Também vamos ver Joel, capítulo 1, verso 7. Diz o seguinte: ele reduziu minhas vinhas a nada, minhas figueiras foram despedaçadas, ele as desguarneceu, tirou-lhes a casa e deixou seus galhos brancos. Então você pode
compreender a respeito desses textos, do que Yeshua estava falando. Se você analisar os contextos desses versos que nós lemos dos profetas, estará falando para mim e para você que Deus estava se referindo ao próprio povo de Israel. Continuando, Yeshua estava falando então da nação de Israel. E a prova é mostrada no verso 34, conforme nós podemos ler. O verso 32 diz o seguinte, olha, nós já lemos, né? Que a figueira lhes ensine uma lição. Quando os ramos brotam e as folhas aparecem, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas estas coisas, saberão que o tempo está próximo às portas. Verso 34. Eu lhes digo que este povo não passará antes que todas estas coisas aconteçam. Quando olhamos aí, o verso 34 começa a ficar claro para nós que o próprio Yeshua estava falando, fazendo uma comparação da figueira com Israel. Este povo não passará. Em algumas traduções aparece a palavra geração, que é uma palavra do grego geneia ou geneia, significando raça, espécie, família. A Bíblia fala para mim e para você que Israel como nação jamais deixaria de existir. Lá em Jeremias capítulo 31, verso 36, eu quero ler com você. Jeremias 31, verso 36, fala para nós o seguinte: se estas leis desaparecerem da minha presença, diz Adonai, então a descendência de Israel deixará de existir, ou deixará de ser uma nação em minha presença para sempre. De que leis o Eterno estava falando aqui através do profeta Jeremias? Se você pegar o verso 34 e 35, você vai ver. Ele fala, olha, isto é o que diz Adonai, aquele que dá o sol como luz para o dia, que ordena as leis para a lua e as estrelas, a fim de prover luz para a noite, que agita o maior até que suas águas rujam, Adonai de Sabaoth, Senhor dos Exércitos, é o seu nome. Se estas leis desaparecerem da minha presença, diz Adonai, então a descendência de Israel deixará de ser uma nação em minha presença para sempre. Yeshua está fazendo menção ao profeta. Observem a figueira. E aí ele vai falar para nós, olha, esta geração. E aí ele fala para nós, esta geração, este povo, não passará. Diz, olha, eu lhes digo que este povo não passará antes que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, Israel não vai deixar de ser uma nação antes que tudo isto aconteça. E aí, novamente vem aquela questão de profecia imediata e profecia futura. Primeiro, Israel nunca deixará de ser uma nação existente diante do Eterno. Mas, de uma forma secundária, Israel deixou de ser nação durante a diáspora. Depois que Roma invadiu, destruiu, Israel foi espalhada. Voltou de novo em 1948, voltou a ser nação. Falamos sobre isso nos vídeos anteriores. A profecia de Daniel e aquela coisa toda. E agora, a profecia está retornando de novo para os tempos do fim. Israel nunca deixará de ser nação sem que tudo isso aconteça. Ou seja, tudo que Yeshua falou, a volta dele, a reunião dos santos, dos escolhidos. E ele fala, olha, observe a figueira. A figueira é Israel. E ele fala para mim e para você, olha, observe Israel. Ele estava falando para os seus próprios discípulos, olha, observe o que vai acontecer com a nação de vocês. Observe o que vai acontecer com essa geração, com o seu povo. Porque não vai se passar sem que tudo isso aconteça. E ele continua falando para nós. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Devemos lembrar, mais uma vez, que parte dessa profecia se cumpriu em Jerusalém, em 70 depois de Cristo. Mas a sua totalidade se cumprirá no fim. Segundo alguns estudiosos,
pode ser dada uma outra interpretação para esse termo geração, geneia. De acordo com o novo comentário bíblico do Novo Testamento, na página 73, pode ser um tempo particular em que as pessoas verão o fim do mundo. Isso porque os eventos que virão serão tão rápidos que tudo acontecerá em uma geração. Podemos talvez considerar que os dois pontos de vista a respeito de Israel ser esta geração, ser o povo escolhido, que Israel é o povo escolhido, sabemos disso, né? E também podemos considerar a respeito dessa geração futura, que tudo acontecerá numa única geração. E aí, se a gente se lembrar do que nós falamos no vídeo anterior, sobre Israel ter voltado a ser nação, sobre a partir do que Daniel falou, a partir de uma determinada data, quando Israel volta a ser nação, para frente nunca mais aconteceria algo parecido com aquilo, e aí Yeshua fala que esta geração não passaria sem que todas essas coisas acontecessem, talvez devêssemos contar a partir de 1948, quando Israel vira nação. E aí muitas coisas estão acontecendo, as coisas estão acontecendo muito rápido, talvez essa geração não passe sem que possamos ver Yeshua voltando. Não podemos estabelecer data porque a Bíblia não nos permite isso. Mas nós devemos entender, através do que a própria Escritura está falando para nós, que as coisas acontecerão muito rápido. As coisas acontecerão de uma forma muito tremenda. E o texto bíblico está mostrando para mim e para você que Yeshua está às portas. Muito do que ele já falou até aqui já se cumpriu. Algumas coisas ainda precisam se cumprir, mas muito do que ele já falou até aqui já se cumpriu. No próximo vídeo, nós estaremos entrando no verso 36, que diz assim, olha, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, apenas o Pai. E aí, ele vai entrar no verso 37, que vai começar a falar a respeito da vinda do Filho do Homem, ou seja, ele vai dar ainda mais detalhes, o nível vai se aprofundar ainda mais, o nível da profecia. Eu quero convidar você a assistir o próximo vídeo, a se inscrever nesse canal, para receber a notificação dos próximos vídeos e estar atento a todo ensinamento que estará saindo daqui. Porque é ensinamento das Escrituras, é ensinamento do que a Escritura fala para mim e para você. Então comente aí no canal o que você achou, o que você compreendeu, as dúvidas que você possa ter. Faça a sua inscrição se você ainda não é inscrito neste canal e esteja conosco. Que o Eterno te abençoe. Até o próximo vídeo em nome de Yeshua Mashiach.